Brigas no relacionamento, como evitar? Esse vai ser o tema do episódio de hoje, onde eu quero aqui conversar um pouco com vocês sobre uma realidade muito presente junto aos casais que eu acompanho em terapia e que eu tenho certeza que é uma dificuldade que muitos de vocês, todos nós na verdade, já vivenciamos em algum momento do nosso relacionamento. O que acontece é que alguns casais, com o passar do tempo, acabam aprendendo a lidar melhor com as suas diferenças, enquanto outros acabam, quanto mais o tempo passa, mais se deparando com dificuldades que muitas vezes acabam sendo impeditivas, inclusive, da continuidade da relação. Então eu convido primeiramente vocês aqui a refletir sobre a importância de todos nós termos a consciência de que por mais que a pessoa nos ame e nós amemos também ela, muitas vezes nós iremos pensar de uma forma diferente. E a gente se relacionar com o passar do tempo faz com que a gente se depare cada vez mais, sim, com as diferenças que existem no nosso modo de pensar, de ser, de entender a vida. E o grande cuidado que eu quero aqui alertar todos vocês a terem é a tomada de consciência acerca da impulsividade que a grande maioria de nós temos quando a gente fica bravo, quando a gente fica irritado, ou quando a gente inclusive se sente atacado. Porque esta condição de sentir-se ofendido, desrespeitado, é algo que acontece no dia a dia, muitas vezes em razão de detalhes pequenos, como por exemplo, você combinou que o seu marido estaria pronto em tal horário e ele não ficou. Você pediu a ele que não falasse dessa forma com o seu filho, mas ele falou. Você fez o combinado de que ele agisse de determinada forma com a família dele e ele não fez como você combinou. Ou então você fez uma ligação e ele não respondeu como você esperaria. Nós temos uma tendência de muitas vezes acabar sendo com a pessoa que está ao nosso lado tão transparente a ponto de que a gente acaba muitas vezes perdendo o filtro da empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. A gente é simpático com um vizinho, com um colega de trabalho, a gente pode estar num dia péssimo, mas a gente não descarrega nesta pessoa porque a gente sabe que a gente tem que manter um certo respeito. É muito triste porque muitas vezes, com a pessoa que a gente mais ama, prestem atenção nisso, quem vocês não querem perder na vossa vida de forma alguma? Eu tenho certeza que são aquelas pessoas que moram sob o mesmo teto, com as quais você tem sonhos em comum, desejos e tantas afinidades. A nossa tendência é chegar em casa e justamente descontar com a pessoa que está ao nosso lado. Então você teve um dia terrível no seu trabalho, você vai lá e desconta, porque na verdade você aguentou o dia inteiro aquele sofrimento, aquele desconforto, ou aquilo que você não engoliu, e você chega em casa e quando você encontra a pessoa que deveria ser o bálsamo para o seu sofrimento, para a sua angústia, você acaba muitas vezes ali junto a ela, colocando para fora e não valorizando, prestem atenção, o que é na verdade o grande remédio para o seu desconforto, para a sua irritação. A gente poder ter a consciência de que ter alguém ao nosso lado, querendo viver uma vida junto a nós, é algo que precisa, que merece ser valorizado. E infelizmente, nós corremos tanto contra o tempo muitas vezes, que acabamos fazendo com que a nossa vida amorosa entre no piloto automático. Então a gente acorda, a gente passa o dia, a gente vai dormir, e aquela pessoa que está ao nosso lado, muitas vezes acaba se naturalizando como alguém que está ali. E muitas vezes, inclusive, se banalizando. O que isso significa? Que a gente perde a característica de valorizar, a gente perde o hábito de enaltecer, de reconhecer a importância desta pessoa. Então eu sempre digo que não tem nada mais importante na nossa vida do que a gente fazer o exercício consciente de saber o que realmente importa na nossa vida. Porque dificuldades, desencontros, eles vão haver em todas as relações. Seja de trabalho, seja amizade, seja amorosa, seja com relação inclusive às nossas metas pessoais. Quantas vezes a gente quer uma coisa e a gente acaba não conseguindo? E não é porque a gente não quer, porque às vezes isso não estava ao nosso alcance. Muitas vezes a pessoa que está ao nosso lado, ela vai querer sim ter uma vida satisfatória ao nosso lado, prazerosa, amorosa, mas talvez ela também tenha as suas questões que vão ser impeditivas de ela ser aquela pessoa que a gente esperaria que ela fosse. E aí, gente, o que nós temos que fazer? Começou a discussão, começou um desencontro, aquele arranca-rabo, aquele curto-circuito, respira fundo.
E pense que a briga não vai levar a lugar nenhum. A grande parte dos relacionamentos, a grande maioria dos casais que chegam para tratamento são casais que não conseguiram, ao longo da sua vida, da sua relação, estabelecer o limite da discussão ou da desavença. Então, vocês começaram a discutir, respirem fundo, não vai jogar na cara do outro tudo aquilo que há tempo você está guardando. Não misturem as famílias, não adianta falar que ele é assim porque a família dele também é, não adianta falar que ela é dessa forma porque na família dela todo mundo também é assim. Olhem para vocês dois como únicos nessa relação. Não interessa de onde você veio, não interessa o que seu pai, a sua mãe, o seu sogro, a sua sogra, a irmã, a cunhada fazem. O que interessa é o que vocês vão construir a partir da decisão de vocês de ter uma vida a dois em conjunto. Então, ficar criando intriga, ficar lavando roupa suja, não adianta de nada. Então, que vocês possam ter a consciência de que quando a coisa, vamos dizer assim, enfeiar, como muitas vezes a gente diz, né? Quando a gente acaba muitas vezes passando do limite, que um ou outro possa ter a consciência e a grandeza, porque este é um outro aspecto. A gente recuar na briga, a gente parar a discussão, não é ceder, não é se humilhar, pelo contrário, é ter a serenidade e a grandeza de reconhecer que aquele não é o momento da conversa a seguir. É preciso que o casal se acalme, que respire, que dê um tempo, que respire fundo, que faça alguma outra coisa para logo em seguida sim poder voltar a conversar sobre aquele assunto, mas sem que isso seja feito no calor do momento. Compartilhem essa mensagem, curtam esse vídeo se vocês gostaram dessa dica, para que eu possa saber também o que mais vocês querem que eu fale aqui sobre relacionamentos. Afinal, somos todos responsáveis pela saúde do nosso relacionamento. Nenhum casamento termina porque uma pessoa somente não fez a sua parte. Sempre este será um trabalho conjunto da dupla amorosa. Por isso, reflita e preste atenção ao poder que você tem, ao protagonismo possível para todos nós com relação àquilo que a gente escolhe acerca das nossas vidas. Se você tem alguém ao seu lado, valorize, aproveite. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Até o próximo episódio.